Olá, pessoal. Então, dando continuidade ao nada, né? O cientista, porque os cientistas também são limitados, gente. Então, eu vou falar agora para vocês o nada aconteceu a nada, até que o nada, de um modo, nada explodiu e uma razão criando tudo que existe, depois de um bom, né? Aí se auto-organizou e houve formando seres completos e evoluiu. Isso que é uma matéria do vestibular, vou repetir para vocês isso aí. É cômico. Agora, olha, não dá para entender isso. O John Lennon falou que era professor de matemática. John Lennon dizia, o argumento de Hawkes, no meu entender, algo mais igual quando ele afirma que a existência da gravidade, mas como que a gravidade existe em primeiro lugar? Quem colocou lá? Qual foi a força criativa por trás desse nascimento? De forma similar, olha, dizendo que passava por um rastilho e o universo começava a funcionar, de onde veio esse rastilho? E quem o acendeu? Então não existia Deus. Então, eu vou dizer uma coisa para você. O melhor é ele dizer que não sabe explicar. Essa que é a questão. Não tinha Deus. Mas de alguma maneira aconteceu. Isso não faz sentido. Bom, essa de alguma maneira aconteceu. Quem é? Veja bem. Eu vou me limitar me significando. Eu não sou físico. Olha, veja bem, um crente, eu vou usar um outro físico para spiritual officer, então eu vou usar um ateu. Marcelo Grever, ateu, lá na Inglaterra, um homem respeitadíssimo, ateu físico. Olha o que ele disse. As teorias que Hawking usa para baseado vendo da supercorda, tem tanta evidência. É lamentável que físico como Hawking esteja divulgando esse como uma causa concluída. O homem quer ser Deus. O desafio da teoria é justamente qualquer traço de evidência, até agora não existente, não sabemos se essa teoria faz sentido. Certas noções como o universo não parece ser testado. Ele é ateu. Hawking e seus coautores, Blitzman, de origem russa, ele usa a física quântica para explicar que Deus não é necessário. Veja bem, a teoria do Big Bang, que apesar a teoria do Big Bang é mais útil, não se pode se dizer que os dois poderes um mais do que o outro. E o próprio Hawking disse, essa visão, esse apareceu espontaneamente do nada. Espontaneamente quer dizer, sem nenhuma causa. Agora, o que o próprio Hawking falou? No antigo livro dele, a história do tempo. Muitas pessoas não gostam da ideia que o tempo teve começo, porque o interesse é deles mesmo. Um outro astrônomo dizia, quando o cientista fala sobre Deus, e os astrônomos chegam a uma conclusão, os teóricos chegam dizendo duas opções, para não ser eterno e necessário. Ou existe um universo eterno, isso não faz sentido, porque o cosmos é tudo quanto haverá, ou eu tenho um Criador eterno. Esse é o Deus. Um Deus que não teve começo. Certo? Eu prefiro acreditar no que tem um Criador eterno. Agora a pergunta, quem criou Deus? Uma vez eu fiz essa pergunta. Você quer dizer que Deus estava antes do universo? Então quem criou Deus? Foi ninguém. E se houve alguém que criou Deus? Deus é criatura. Ele é Deus. Ou eu vou no retrocesso, eu tenho que aceitar um ser que criou tudo. Deus é sem pai e sem mãe. No princípio criou Deus o céu e a terra. Tudo que Deus criou é eterno.
Ele mesmo é eterno. Por quê? Porque considerar que nesse sentido eu não posso ficar retrocedendo ao passado e coisa não aparece assim, do nada. Entende? A velha pergunta. Quem chegou primeiro? A velha pergunta. O ovo ou a galinha? O que backbone quer dizer? Eu posso dizer, quando era jovem, eu debati muito essas questões na minha mente. Durante um tempo, eu aceitei o argumento até o dia que aconteceu a fotografia a seguinte informação. Meu pai me ensinou, não pode ser respondido, porque surgiu imediatamente aquela frase muito simples, mostrou-me, eu concordo com essa ideia, que falar desse existente, se tudo tem uma causa, então Deus tem que ter uma causa. Será que ele estava certo? Esse é um erro. Perguntar, saber a causa. Onde está a esposa do solteiro? Admitir uma causa inicial existente? Nós não conseguimos fazer aquilo que não é feito. O que a Bíblia fala é o seguinte: tudo que existe, tudo que se passou a existir, teve uma causa. Deus não passou a existir. Deus não precisa ter uma causa. Entendeu a questão? Deus sempre foi e sempre vai ser, e sempre existiu e sempre vai existir. Entendeu? Então, um Deus eterno, de alta existência, você está falando isso é impossível, fala o ateu. O que os ateus dizem? O universo é eterno, autoexistente por si mesmo. Eu, pela fé, dizer que diz um Deus eterno, eu não posso dizer isso, mas eles podem. Isso é científico, autoexistente. Isso é outra crença, gente. Foram duas crenças. Na verdade, duas crenças montando uma com a outra, disputando uma com a outra. Por que existe? As coisas não apenas existem. As coisas sempre existiu. E eu vou dizer uma coisa para você. Então, a definição de Deus, ele sempre existiu e sempre vai existir. Isso é. Agora, isso aí, entre outras coisas, é balela. Beijo no coração e até a próxima.